Olá pessoal, aqui é o Marcelo Vieira do Investidor de Sucesso e hoje eu vou fazer uma análise sobre os fundos imobiliários. Ontem, na primeira turma do curso Investidor de Sucesso, eu dei aula sobre o módulo de fundo de investimento imobiliário. Então eu comentei com o pessoal que hoje eu ia estar gravando aí uma análise, só que eu resolvi liberar essa análise para todo mundo, né? Então, claro que quem fez o curso vai entender um pouco mais de detalhes, quem também já tem alguma experiência vai entender um pouco mais. Mas então, conforme a gente conversou, a gente faz aquela seleção, né? A gente seleciona, de acordo com os critérios, quais fundos estão pagando um bom aluguel e que estão dentro daqueles critérios que a gente falou para selecionar. Então, entre eles estão o BBVJ11, tá, que é o Cidade Jardim Continental Tower em São Paulo, um imóvel comercial em São Paulo, tá? Ele é um imóvel comercial, né? Que vocês vejam aqui a queda do preço, né? Pouco tempo atrás, aqui em janeiro, ele estava cotado em torno de R$ 115, e com a queda da bolsa, os fundos imobiliários acabam sofrendo também, o mercado imobiliário acaba sofrendo também com a crise, com os problemas e tudo mais. Então a gente vê essa tendência de baixo, uma queda aí de quase 30%. Isso é igual a oportunidade, tá? Por quê? Porque vai parar de cair aqui onde está na faixa aqui de 81, 83? Não, a gente não sabe onde é que vai parar de cair. Mas o BBVJ11, quando ele estava cotado a R$ 115, ele pagava aproximadamente o mesmo aluguel que ele paga hoje, né? Hoje ele paga aí é, hoje em torno aí de 0,95% ao mês, ou seja, ele paga praticamente na faixa aqui de 80 centavos por cota, cada cota está em torno de R$ 83, né? Então, dá quase 1% ao mês. Então, vamos fazer uma continha aqui. Quem comprou ele a 115, né? Estava recebendo também 80 centavos ao mês, ou seja, estava recebendo 0,69% ao mês quem comprou aqui. Agora a cota caiu quase 27, 28% e continua pagando 80 centavos de aluguel, né? Então, ou seja, 80 centavos agora dividido por 83 dá 0,95, 0,96. Aí mais ou menos é o que ele está pagando agora, né? Então, realmente, isso é uma grande oportunidade, porque não é fácil você achar uma renda mensal assim de praticamente 1% ao mês, já descontou todas as taxas, livre de imposto de renda. Então, realmente é uma grande oportunidade, além da possível valorização que deve ter, porque realmente pagando um aluguel desse está muito barato, né? Então, é uma grande oportunidade. E entre os critérios que a gente falou, né, está aqui o critério do volume financeiro, né? A gente vê uma média aqui de R$ 276.000 negociados por dia, como a gente quer se posicionar num fundo imobiliário, caso a gente queira vender. Tem a liquidez, né, tem uma cotação diária, é importante, então, realmente um nível de negociação, uma quantidade de negociação bem interessante, um volume de negociação interessante. Então, realmente é um dos mais interessantes que tem no momento, sendo que ele tem uma renda mensal garantida de 80 centavos até janeiro de 2014. Depois vai realmente só o valor do aluguel. Outro fundo interessante é o SPTW11, tá? O São Paulo Downtown, que também é um imóvel comercial em São Paulo, que está pagando aí na faixa de 0,92% ao mês. É um fundo imobiliário recente, ele foi lançado em março desse ano, ele não tem nenhum ano ainda. Então, que por exemplo, como a gente estava falando aqui do BBVJ11, né? Ele já no último ano, fazendo a média, ele pagou em média aí com o valor de hoje 12,2% ao ano de aluguel, né? O SPTW11 ainda não tem todo esse tempo de mercado, mas ele começou com a cota aqui. Vamos botar aqui o valor. Normalmente aqui ele deve ter começado com aproximadamente R$ 100,
que é o valor da cota que a maioria dos fundos hoje tem iniciado. Então, uma queda de 15% até então, em torno de R$ 85 está a cota hoje. Então, outro imóvel comercial pagando aí quase 1% ao mês, muito interessante. Esse com uma liquidez ainda um pouco menor, em torno de 60 mil por dia, mas já é o suficiente para é uma ótima liquidez, já dá para comprar e vender com tranquilidade. Esses são os dois mais interessantes no momento. O que eu escolhi para comprar esse mês, né, no método eu escolho eu escolhi esse, o SPTW11, tá? Por quê? Porque a renda dele já é diretamente realmente a real do aluguel. No BBVJ11 tem a renda mensal garantida, a hora que ela acabar a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser o valor do aluguel. Então não é tão... Eu acho o SPTW11 um pouco mais interessante que o BBVJ11, embora seja muito interessante também. E a gente conversou sobre FIs de papel, né, que investe em letra de crédito imobiliário, em CRI. E um que está interessante agora, eu não sou muito fã de investir em, em FIs de papel, que a gente chama, né? Ou seja, que não investe em imóvel físico realmente, investe mais investe em papéis lastreados em imóveis, mas como eu falei, de 10 a 20% da sua carteira de FIs você pode colocar quando você tem boas oportunidades, de vez em quando você pode comprar um pouco desses fundos. Então o VRTA11, né, que é o fator Veritas, ele está pagando em torno de 0,93% ao mês. Tá fazendo a média anual deu 11,48%. Ele tem uma ótima liquidez em torno de 280 mil volume de negociação por dia, tá? E realmente tá aí na faixa de 118. Veja que diferentemente dos imóveis, dos outros dois que a gente viu, ele não teve uma queda esse ano, tá mais ou menos com o mesmo preço. Ele começou o ano aqui, na verdade, ele teve uma valorização ainda de 1 e pouco por cento na cota. A gente viu que os fundos de papéis não caíram tanto quanto os imóveis e eles têm tido uma grande estabilidade e pagado bem. Então, se você ainda não tem nenhum, pode ser interessante, tá? E o Floripa Shopping, eu cheguei a comentar alguma coisa dele no curso ontem, né? Um fundo que, né, de shopping. O shopping normalmente ele não cobra só o aluguel fixo, ele cobra um aluguel mais uma porcentagem das vendas da venda das lojas, então tem sazonalidade, é um pouco diferente do imóvel comercial que é mais fixo, digamos assim, né, o aluguel. Então a gente teve uma queda muito grande aí, de 25% desde julho do ano passado, e ele é um fundo imobiliário que ele tem a renda dele garantida até outubro agora de 2013. Hoje está pagando, cotado a 731, ele está pagando na faixa de 1,2 a 1,3% ao mês, tá? Realmente um aluguel muito alto, mas a tendência é que tem uma queda a partir de novembro, né, quando acabar a renda mensal garantida. Então é um pouco arriscado, eu acho, tá? Eu tenho um pouco dele, mas de repente se você quer comprar um pouco arriscando, né? Mas não, se você quer ser mais conservador, compra o SPTW ou o BBVJ11. De repente se você tem um dinheiro sobrando, quer arriscar um pouco, não botar no fundo imobiliário mais arriscado, você pode tentar o Floripa Shopping. Tudo realmente depende do perfil de cada um. Ele tem uma boa liquidez também, tá? E é mais um imóvel aí que não é meu preferido, mas existe a possibilidade de se investir nele, tá? Normalmente quando a gente compra um fundo imobiliário, a gente permanece com ele aí a princípio por um longo período, até que por algum motivo de repente o imóvel deixe de ser interessante, mas a gente fica um longo período com ele. Tá legal? Eu acho então que eu consegui cobrir mais ou menos. Claro que para quem assistiu o curso ontem, né, pode estar entendendo muito melhor o que eu estou falando, mas eu acho que serve para todos vocês para terem uma noção dos investimentos em fundo imobiliário. São muito interessantes, uma forma muito interessante de investimento. Você vê que a gente tem grandes oportunidades aí de ganhar quase 1% ao mês, livre de taxas, de imposto de renda e tudo mais. E
isso, tanto para quem quer gerar uma renda mensal quanto para quem quer investir por longo prazo, é muito interessante. Tá legal? Então era isso que eu tinha para falar nessa análise e continue conosco. Um abraço.